Boa noite, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia na profecia de Isaías, capítulo 65. Profecia de Isaías, capítulo 65. Continuamos seguindo os temas deste domingo. O amor de Deus é um amor onipotente. Do nosso lado, nós somos seguros. Temos segurança em Cristo Jesus com relação à nossa salvação. É isso que você tem ouvido desde amanhã. E nós vamos encerrar a abordagem a esses temas hoje, deste domingo, com a profecia de Isaías, capítulo 65, onde eu vou ler parte de um poema que começa um pouco antes, mas eu vou pegá-lo do verso 17 ao verso 25. Peço que você acompanhe a leitura. Isaías, capítulo 65, verso 17 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem é nada menos que a eternidade. Nada menos que a eternidade. Em 1968, no auge da Tropicália, do regime militar, um compositor baiano fez muito sucesso cantando uma música que dizia: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Você se lembra disso? Ela continua: o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. E assim ele prossegue. Você se lembra o nome dessa música? Alegria, Alegria. Esse é o nome. Mas ela vai continuar em meio a uma série de situações que parecem se atropelar mutuamente. O rumo não parece muito certo. E como você observou desde o início, a situação em volta parece que está em constante turbilhão. Mas a ideia é: por que eu vou ligar para essas coisas? Eu vou simplesmente continuar indo. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou. E aí, pela primeira vez, ele pergunta: por que não? Por que não? Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola. Sem lenço e sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. E uma canção me consola, eu vou. Você percebe? Não há estabilidade. As coisas podem rolar ou não, podem acontecer ou não. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fone, sem telefone no coração do Brasil. Ela nem sabe. Até pensei em cantar na televisão: o sol é tão bonito, eu vou. Em que lugar que você está?
Onde está sua âncora? Aqui? Sem lenço e sem documento. Nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo amor. Eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Funciona como música. Fez muito sucesso. É gostosa de tocar. É gostosa de cantar. Ela vai bem. Mas falta uma coisa nela. Falta a resposta a essa pergunta. Por que não? A gente pode pensar numa série de razões por que não. E o próprio nome da música, Alegria, Alegria, é justamente aquele tipo de nome duplicado que você coloca sobre alguma coisa que não tem muito sentido. É como se você dissesse, gente, a situação à minha volta, a circunstância à minha volta, não são aquelas que eu gostaria. Certamente o regime militar estava em vista aqui. Mas a vida continua acontecendo, então, vamos. Hoje a gente traduziria isso dizendo, vida que segue. E o não por cima é, alegria, alegria. Segue a vida. O problema é que justamente você teria que responder essa pergunta. Você tem que parar nessa pergunta, porque se você responder seriamente essa pergunta, por que não? A música perde todo sentido. Vale, como eu falei, apenas como música, e ela funciona bem, mas não como filosofia de vida. A palavra de Deus tem uma proposta melhor. Você notou como a alegria envolve esse texto? Estamos na profecia de Isaías. Isaías é um profeta que atuou cerca de 200 anos antes de o Reino do Sul, aonde ele atuava, antes de Jerusalém e o Reino de Judá serem levados cativos para a Babilônia. Isaías é um profeta que atuou 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo ter vindo ao mundo, ter nascido lá em Belém. Isaías é um profeta, porque Deus é muito bondoso e misericordioso com a gente, como disse João Calvino certa vez, Deus balbucia com a gente quando fala com a gente, porque Ele sabe que nós temos dificuldade de entender. Então Isaías é um livro que, quando na década de 40 do século passado, um pastorzinho se abrigando de um temporal entrou numa caverna, perto do mar salgado, perto de Cunã, e foi esse o nome que elas recebiam. Achou lá uma série de vasos com muitos escritos antigos. Mais tarde, encontrou-se ali um rolo completo do livro de Isaías. Isso foi na década de 40 do ano passado, do século passado. E a grande surpresa para quem não era crente, a grande surpresa para quem não crê na palavra de Deus, é que aquele livro, preservado ali por milênios, por pelo menos uns 2000 anos, uma vez traduzido, era exatamente igual ao livro de Isaías que já se tinha na Bíblia há muito tempo, que você tem aí na sua Bíblia. O livro de Isaías é uma profecia de um homem enviado por Deus para alertar um povo de que esse povo seria levado cativo, mas também para dar esperança a esse povo, porque embora Deus estivesse tratando com o pecado desse povo, Deus não tinha desistido desse povo e Ele traria esse povo de volta. Mais que isso, Deus faria muito mais do que isso, porque Ele continuaria na missão de, através desse povo, abençoar todas as nações. Ele faria isso através do descendente de Abraão, ou do filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. De modo que, alguns capítulos antes, no capítulo 53, o Messias é descrito como aquele que dá sua vida por muitos, resgata muitos, ganha muitos, como se fossem seu prêmio, que ele ganha com o seu sofrimento, com a sua morte. E ele justifica a muitos, é o que diz Isaías 53. E aí, quando vai chegando para o final do livro, ele vai tomando um tom de esperança. Há juízo incorporado, mas o tom maior é um tom de esperança e de alegria. Hoje pela manhã eu disse que adoração é alegria. Sim, há momentos de adoração em que você fica contrito, mas aqueles que ficam contritos na presença de Deus, eles rapidamente encontram Deus trazendo alegria no perdão dos pecados. O bom da contrição é que você não precisa levá-la de volta para casa. Você pode deixar ela aos pés da cruz de Cristo. Aconteça ela dentro da sua casa, você não precisa sair para a rua com ela. Aconteça ela no culto público, você não precisa levá-la de volta. A gente deixa a contrição diante de Deus, através do que Cristo fez.
Portanto, à medida que o livro vai terminando, um tom de esperança vai se sobrepondo de forma majoritária ao tom do juízo que o livro também trouxe. E é aqui que nos encontramos nesse capítulo. E o elemento da alegria está presente aqui. Irmãos, alegria é uma palavra que tem tudo a ver com o cristianismo, com a fé cristã. Amanhã eu disse, perdão é intrínseco, mas outra palavrinha também é alegria. Você tem tido alegria no Senhor? A adoração para você é um ato de alegria? A gente sabe o que é adoração? Você exercita e recebe a capacidade de adoração por fé e experimenta alegria? Nossos filhos e nossas filhas estão aprendendo alegria conosco? Você exercita alegria na adoração mesmo quando o coração está triste? Mesmo quando a dor atinge você? Você é capaz de oferecer sacrifícios de louvor? Que é o que significa essa circunstância? Quando a gente está triste, quando a gente está doído, mas a gente ainda exalta o Senhor, e a exemplo de Jó, a gente diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Como o diabo leva um tapa cada vez que um ser humano feito de pó, feito de barro, ainda que com um coração partido, continua dizendo, o Senhor é digno de louvor e nem a minha dor tira essa dignidade de ti. Pois este crio novos céus e nova terra. É impossível você ler isso e não lembrar no final de Apocalipse. Essa promessa é uma promessa divina. Significa basicamente aqui o termo, eu vou criar um mundo novo, uma situação nova. É isso que Deus vai fazer. Você pode ficar dividido entre intérpretes que vão falar, estamos falando da restauração de Israel. Sim, isso é verdade também. Mas note aqui é também um tom de eternidade. E nesse caso estamos falando não somente da restauração de Israel após o cativeiro, mas primeiro daquilo que Paulo fala em Romanos. No final, Deus tem um plano para o seu povo, da antiga aliança, o povo de Israel. Diz lá, no final, todo o Israel será salvo. Os intérpretes discutem sobre isso, qual é o alcance desse todo Israel, mas ninguém discute que Deus tem um plano com o seu povo. Mas de uma forma maior ainda, o povo de Deus não se restringe àquele povo, pelo contrário, o povo de Deus é a igreja, composta daqueles que já estavam na oliveira original e agora daquela oliveira brava que foi enxertada, nós, que não temos sangue de Abraão. Porque em Abraão todos seriam benditos, todas as nações da terra seriam benditas através do descendente de Abraão. Portanto, o texto também fala dos novos céus e nova terra da eternidade. Não somente da restauração que aconteceu quando o povo de Israel voltou da Babilônia para a sua terra, para Jerusalém, não somente do que quer Deus tenha para fazer ainda com os descendentes de Abraão que estão entre nós, mas também com a eternidade. Isso se chama perspectiva profética. É quando um profeta fala de mais de uma coisa num mesmo momento. Por exemplo, no seu sermão escatológico, lá para o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre a volta dele, sobre anjos que vão juntar os seus escolhidos de todos os lugares da terra, mas também fala sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, cerca de 40 anos, mais ou menos, depois que ele proferiu aquela palavra. É uma perspectiva profética, as duas coisas estão ali. É como se você fizesse um cenário, e isso era muito usado antigamente para fazer certo tipo de animação ou de filmagem. Você coloca um cenário pintado em vidro, você coloca um outro cenário pintado em vidro, e esse aqui tem vida própria, esse outro também. Mas se você sobrepõe, eles ainda fazem uma imagem mais completa, ou pelo menos com um novo significado. Você pode trabalhar com os dois separados ou com os dois juntos. Muitas vezes um profeta não tem noção de tudo que ele está falando. Geralmente ele tem noção daquilo que está imediatamente para acontecer quando ele profetiza. Mas muitas vezes, como aqui ele está falando de algo que vai acontecer bem depois de Jesus ter vindo
realizar o seu ministério, bem depois dos discípulos, talvez bem depois de nós. E é assim que devemos ler o texto. Tenha em sua mente, à medida que nós lemos, que seja lá o que for, nós estamos falando de Deus criando coisas novas. Essa é a promessa dele. E ele cumpriu isso com relação ao seu povo, trazendo o seu povo de volta de Babilônia. E se Deus cumpriu isso, como tudo mais que ele sempre cumpriu, ele vai cumprir também a sua promessa de criar novos céus e nova terra, no dizer de Pedro, onde habita a justiça. É para lá que eu e você estamos indo. E a nossa palavra hoje aqui é o seguinte, irmãos: você tem sido ambicioso o suficiente? Porque com relação à eternidade você não pode querer pouco. O nosso problema é que nós nos satisfazemos com pouco. Nós olhamos para as realidades dessa vida, quando elas estão satisfeitas, nós ficamos bem. Se algumas situações não estão satisfeitas, nós ficamos mal e esquecemos a eternidade. Você pode ser enrolado pelas situações dessa vida, tanto com as bênçãos que Deus dá, como com as angústias que você sofre. Tanto com as necessidades que são supridas, como com as necessidades que ainda não foram supridas. E você pode ficar embaralhado com isso. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum soldado se embaraça com negócios dessa vida. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele tem que agradar aquele que o alistou. Por isso o autor de Hebreus diz que nós temos que nos desembaraçar do pecado que tão de perto nos rodeia para correr uma carreira que está proposta diante de nós. Nosso problema é que nós geralmente estamos muito satisfeitos ou muito insatisfeitos e nas duas situações nós esquecemos a eternidade, ela sai da nossa mente, ela sai do nosso radar. Olha o texto que temos diante de nós: pois eu crio, eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha o jamais aqui, tem a ver com o que é eterno, o para sempre. Como eu disse hoje de manhã, não despreze Deus quando Ele diz jamais, quando Ele diz nunca, quando Ele diz para sempre, quando Ele diz eterno ou eternamente. Leve em conta, leve a sério qualquer palavra de Deus e não despreze essas pequenas palavras. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Você sabe que isso é poesia, eu falei para você desde o começo. A profecia de Isaías não está toda em prosa. Muitas partes, elas vêm em métrica poética. Tanto que em algumas Bíblias, como a que eu uso aqui, não sei se estão no banco, estão assim, elas têm uma dentição, uma quebra diferente, não é um texto direto. Portanto, talvez nós tenhamos que tomar algumas palavras aqui dentro do contexto de forma figurada. Você sabe que no céu você vai lembrar de tudo. Não pense que você não vai lembrar, não. A gente não vai sofrer a amnésia celestial, não. Você não vai perder a memória das coisas, não. O que vai mudar é o filtro, é o foco, é a lente com que você vai olhar para o passado. Não haverá lembrança da culpa do pecado, não haverá lembrança das lástimas sofridas, porque toda a dor que você sofreu por causa de Cristo, em nome de Cristo, vivendo como um cristão, será um troféu. Não é um troço para ser esquecido. Paulo é capaz de dizer: ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele não tinha vergonha de ser um preso do Senhor. Ele não tinha vergonha das cicatrizes, das chicotadas que tomou por causa de Deus. Da mesma forma como o filho não tem nenhuma vergonha de apresentar diante do Pai as marcas do seu amor, nas suas mãos, no seu lado, nos seus pés. E o filho não tem nenhuma vergonha de nos apresentar diante do Senhor. O que o profeta está dizendo é que não haverá tristeza que vai ser carregada para frente. Disso morre. Não, você tem lembranças do que Deus fez. Você não vai ter memória das coisas que aconteceram. Você não vai ter memória das situações que se sucederam. Não, você sempre vai ter memória dos atos salvíficos de Deus. Entendeu a diferença? Você não vai olhar como, olha, essas tragédias que aconteceram com nossos irmãos ao redor do mundo que sofrem perseguição. Não, o que você vai olhar, o que você vai lembrar, o que você vai pensar e meditar para toda a eternidade, olha o que Deus fez na vida desses irmãos. Olha como Ele fez o que fez na vida desses irmãos.
Por isso, novos céus, nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A prova de que a tristeza fica para trás é o verso seguinte: exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Deus está falando exultem e alegrem-se na alegria que eu crio para vocês. Você percebeu o que é isso? Está escrito: exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. A nossa alegria em Cristo não é fruto das circunstâncias. A nossa alegria é criada pelo próprio Deus, quando Ele cria algo novo em nós. Se a gente toma novos céus e nova terra aqui como poesia para dizer eu crio algo novo, você pode associar isso, inclusive, com um novo nascimento, com a nova criação. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas você já aprendeu que a palavra ali, se traduzida literalmente, é nova criação. Porque é exatamente isso que Deus faz cada vez que alguém é salvo. É um poder tão ou mais poderoso do que aquele que do nada criou o universo. Deus cria vida onde não há vida. Deus cria vida onde só há morte, onde só há pecado, onde só há lembranças de coisas tristes. Novos céus e nova terra. Deus muda isso. Então, meu irmão, na verdade, você se prepara para esses novos céus e nova terra, com os novos céus e nova terra que Deus, por assim dizer, já fez em você. E a cada minuto que passa, a gente espera que você, como crente, esteja se preparando cada vez mais para ser cidadão daquele período, quando novos céus e nova terra em que habita a justiça estarão, de fato, diante de nós. É isso que você está fazendo aqui. Você não está aqui simplesmente para aprender teologia, você não está aqui simplesmente para se sentir bem, você não está aqui simplesmente porque seus irmãos são legais e você gosta de estar no meio deles. Você está aqui porque você quer chegar naquele lugar de onde ao qual você pertence, onde você é agora um cidadão. Você quer chegar lá sabendo falar a linguagem, conhecendo os costumes, e isso começa aqui. Novos céus e nova terra. Então, exultem e alegrem-se para sempre. Novamente, para sempre. É aquele aspecto eterno. Porque eis que crio para Jerusalém. Jerusalém aparece no texto, como aparece no livro de Isaías várias vezes, como imagem, como tipo da nossa condição celestial, da condição eterna. É por isso que no Apocalipse você vai ver Jerusalém, a noiva, descendo, ataviada dos céus. É isso que João tem na sua visão. Vi a nova Jerusalém descendo dos céus, como uma noiva ataviada, enfeitada para o seu noivo. É para lá que nós caminhamos. É o que daqui a pouco vamos cantar. Estamos querendo ir para Jerusalém, a Jerusalém celestial. E aqui ela é colocada como fonte de alegria, porque Deus cria alegria para Jerusalém, Deus cria alegria para você e para mim. Você tem aproveitado a alegria que Deus cria? O problema é que muitas vezes fazemos a nossa alegria depender totalmente das circunstâncias à nossa volta. E as circunstâncias à nossa volta, à medida que Deus controla tudo que acontece conosco, que nos conduz no meio das situações, elas de vez em quando vão trazer lágrimas aos nossos olhos, porque Deus não está apenas nos tirando de um lugar e botando no outro, Deus está tratando com o nosso pecado. Deus está fazendo de nós pessoas cada vez mais parecidas com seu Filho. E isso exige que o pecado seja tratado. E como vimos hoje de manhã, nós subestimamos o pecado. Deus não faz. E Deus cuida de nós porque no exame, porque Ele quer que nós sejamos alegres. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém. Quando Jerusalém rompe a exultação e a alegria criadas pelo próprio Deus, o próprio Deus se alegra por causa de Jerusalém. Você notou aqui? Verso 19, é Deus dizendo que se alegra junto com o seu povo. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Viu que Jerusalém é a tradução do povo de Deus? No para sempre, na eternidade.
exultarei no meu povo, logo depois de dizer, eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Ou seja, não há necessidades a serem satisfeitas. C.S. Lewis, uma vez, uma das suas muitas frases anotadas, é aquela em que ele diz que se as minhas necessidades não são todas satisfeitas pelas coisas que há neste mundo, então talvez eu tenha sido feito para um outro tipo de mundo. Meus irmãos, é uma tolice a gente buscar satisfação plena aqui. Não vai acontecer. A satisfação plena que você pode experimentar aqui é aquela de Cristo no seu coração, de Deus cumprindo isso que Ele falou aqui. Você sabe que o cumprimento disso se dá na pessoa de Cristo. É Cristo quem é o agente da criação dos novos céus e da nova terra, simbolizando o novo nascimento, simbolizando o resgate de Israel, simbolizando a eternidade. É Cristo que é a base, é Cristo que proporciona a possibilidade disso acontecer, da mesma forma como Cristo estava presente na criação dos céus e da terra no começo de tudo. É em Cristo que a gente tem isso. E em Cristo nós temos as nossas necessidades satisfeitas. Nós precisamos abraçar a doutrina e o ensino, porque senão nós vamos continuar dizendo, Cristo me satisfaz, nós cantamos isso, de diversas formas, em diversas músicas, mas, na verdade, insatisfeitos, porque há coisas que não acontecem na nossa vida como nós gostaríamos. Perdemos a alegria celestial, porque limitamos toda a nossa alegria às circunstâncias que estão à nossa volta. E, como eu disse, elas nem sempre acontecerão do jeito como nós gostaríamos que acontecesse. Você foi criado para um outro mundo. Quando Cristo achou você, não pense que você vai se satisfazer com as coisas daqui e nada menos que a eternidade deve ser a sua ambição. Nada menos. Não haverá mais nela, na Jerusalém, no povo, criança que viva somente alguns dias. Uma das coisas mais tristes que acontece é uma criança que vive pouco tempo e morre. Eu sei bem como isso, passamos por essa experiência, eu e minha esposa. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A ideia aqui, e não é para você tomar isso ao pé da letra, pura e simplesmente, a ideia aqui é que Deus está fazendo algo realmente novo e que os parâmetros que a gente usa para medir as coisas, como nós estamos acostumados, não se aplicam aqui. Se alguém morresse aos 100 anos, morreu jovem. Já ouviu essa conversa? De vez em quando, isso é animador, não é? Porque eu ouço isso de vez em quando. Fulano morreu, que idade que ele tinha? Estava com 69. Poxa, morreu novo. Aí eu penso, bom, estou com 63, então estou na adolescência, né? Esse é um negócio assim. Intuitivamente nós temos a ideia de que não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para a morte. E é isso que o texto está querendo colocar diante de nós. Nem eu, nem você fomos feitos para a morte. A morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós não fomos feitos para isso. O que Deus está fazendo é restaurando aquela condição e mais do que aquela condição que existia no começo. Não haverá mais nela o choro porque uma criança morreu logo depois de nascer. Nem um velho que não complete os seus dias, que não viva plenamente a sua vida. Morrer aos 100 anos, diz a poesia, será morrer ainda jovem. E se alguém morre aos 100 anos por causa do seu pecado, perdeu muito tempo de vida, deixou de viver muita coisa. Essa é que é a ideia da poesia. Você entendeu? A ideia é, não fomos criados para a morte. Esqueçamos isso. Um outro problema que nós criamos em nossa mente, em nossa percepção do mundo, é que parece que nós colocamos sempre diante de nós a morte, a doença, o empecilho, o obstáculo. Mas, pastor, essas coisas não acontecem? É claro que acontecem.
Mas você talvez tenha que reler, talvez nós tenhamos que reler o primeiro capítulo, o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Aquele capítulo termina ousadamente. Paulo diz assim: nós rimos da morte. Onde está a morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Só que Deus resolveu em Cristo o problema do pecado e com ele o problema da morte. Sim, a morte acontece, a doença acontece, a angústia acontece, a perda acontece. Mas quando isso acontece, meu irmão, não pense que isso é para você. Isso é porque você faz parte dessa raça. O que aguarda você, como o Senhor Jesus disse, é a ressurreição. Você não vive com a perspectiva de morte ou de doença. Ela pode chegar para você. Mas não é morte de maldição. Preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos seus santos. A morte é aquele inimigo vencido, que só pode fazer uma única coisa: pegar você aqui e colocar na presença de Jesus. Mais nada. Nada diferente disso. E aí vem os termos da aliança, eles se sucedem no verso 21, para lembrar, porque o povo sabe bem o que isso significa. E você que lê a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, vai também associar rapidamente essas palavras com as bênçãos da antiga aliança. E, mais ainda, associar essas palavras com a aprovação de Deus, com o prazer de Deus. Porque uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, irmãos, é que as bênçãos da antiga aliança, assim como as bênçãos da nova aliança, elas sempre simbolizam o prazer de Deus sobre nossas vidas. Quando o Israel da antiga aliança obedecia à lei, seguia a lei, o prazer de Deus estava ali. E o que acontecia, verso 21, eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. E faz-se então lembrança do juízo, que então já terá passado. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Pelo contrário, a produtividade do que eles fizessem seria de acordo, seria equivalente à longevidade deles. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras de suas próprias mãos. Isso é a bênção da aliança, isso é a aprovação de Deus. Quando Israel desobedecia, quando Deus desaprovava o seu povo, o que acontecia era justamente o contrário. Eles construíam para que aquilo fosse tomado e habitado por outro povo. Eles plantavam para que aquilo fosse roubado, levado por outro povo. Quando eles se arrependiam, eles então reconquistavam terras perdidas, cidades perdidas, como também agora plantavam e começavam a usufruir daquilo. Mas o contexto aqui é aquele lá de cima, verso 18. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Esse é que é o contexto aqui. Então, sim, o texto pode, e eu penso que está refletindo, o retorno do povo de Deus para Jerusalém, para Sião, para Judá, mas certamente isso está falando muito mais, irmãos. A aprovação e a bênção de Deus sobre nossas vidas em Cristo Jesus é plena, é completa. E na eternidade, para onde nós caminhamos, a nossa Jerusalém celestial, você nunca vai perder nada. Não foi à toa que Jesus disse, olha, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça consome, a ferrugem consome, o ladrão rouba. Ajuntem tesouros no céu, porque lá nenhuma dessas coisas acontecem. Lá você tem isso, porque está em Cristo, está dado em Cristo. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidades. Eu falei, acho que hoje de manhã, acho que foi quando eu orei hoje pela manhã. Os irmãos conhecem aquele pensamento, né? Gente, é uma loucura um casal botar uma criança hoje nesse mundo. É uma crueldade você ter um filho para colocar nesse mundo que aí está. Chame qualquer israelita ou qualquer pessoa de qualquer povo, de qualquer época e fale isso. Se essas pessoas pudessem ouvir, elas começariam a rir na nossa cara. É só vocês que têm problemas? Você conhece aquele tipo de pessoa que só ela que tem problema? Os outros não têm?
De um modo geral, todos somos assim, principalmente esse pessoal que pensa que só agora é que as coisas ficaram ruins. O ser humano era bom até 200 anos atrás. E, de repente, tudo ficou mal e pronto, nós começamos a guerrear uns contra os outros. Sempre aconteceu isso. O próprio povo de Deus, por causa de sua desobediência, experimentou essa situação de gerar filhos para a calamidade. A promessa é, isso não vai acontecer mais, mas isso aconteceu. O povo de Deus não pode pensar como as pessoas do mundo pensam. Primeiro que não é verdade, que esse mundo que agora aí está é uma grande tolice pensar isso. Na verdade, isso é só uma desculpa de covardia. O povo de Deus pensa diferentemente. Trazemos crianças a esse mundo e as criamos no temor, na demonstração do Senhor, preparando-as para Jerusalém, a nova Jerusalém. É para lá que nossos filhos vão. Creia nisso, haja. Você não tem permissão para pensar de outro jeito, meu irmão. A doutrina da eleição não se presta a isso. Eu espero que você já tenha aprendido. O crente, ele cria seus filhos com confiança de que o Senhor está atuando e que no momento certo seu filho confessará a fé. Qualquer outra coisa não pertence à nossa administração, a minha e a sua administrações sobre os nossos filhos. É prepará-los para a nova Jerusalém. É isso que a gente tem que fazer. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são descendência dos benditos do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Antes, e na sequência, oração respondida. Não é interessante que a poesia traga e que a profecia traga para cá o conceito de oração respondida? Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus aparece aqui como um servo. Não é o servo sofredor do capítulo 53, mas é alguém que está tão perto de você, que você nem percebe que está ali, e quando você pensa em pedir, ele já está ali. E não foi isso que o Senhor Jesus ensinou? Deus sabe do que precisamos, do que necessitamos. Não é isso que Deuteronômio 4 fala? Que povo é esse? Que povo inteligente, com toda essa lei, que gente sábia e inteligente, e que Deus que eles têm, que está sempre com eles no momento em que eles invocam. Porque é o Deus verdadeiro, porque é o Deus vivo. A ideia de colocar aqui a oração respondida traz para a gente a ideia de que Deus está muito próximo. Deus está sempre perto de você, meu irmão. Você já se sentiu sozinho, longe de Deus? Porque talvez você estivesse longe de Deus. O paradoxo é que Ele sempre esteve perto de você. Você fica longe dele, eu fico longe dele, Ele nunca fica longe de nós. Pastor, isso não pode acontecer. É uma questão de física que você vai mesmo entrar por esse caminho? Não, você pode ficar longe dele, Ele não fica longe de você. Nunca, nunca. Aliás, Ele morreu sozinho na cruz, para que você nunca ficasse sozinho. A oração respondida é aquela coisa, ele está pronto ali. E aí vem esse final, essa ideia paradisíaca, que infelizmente algumas seitas cristãs pegam apenas para fazer uns desenhos muito esquisitos, de gente terno e gravata, vestido longo, e um leão perto comendo alguma coisa ali. É reduzir esse negócio, é reduzir muito, é muito simplório, é muito simplista essa visão. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Talvez você goste de já ter tido a oportunidade de sair pelos campos em alguma região rural aqui do nosso estado mesmo e ver as vaquinhas que estão pastando, não é? As crianças adoram isso, meus netos adoram isso. Pela estrada, vendo lá, logo as vaquinhas chamam a atenção. E um dia nós estávamos com eles no sítio que a igreja tem, não, a igreja não tem, mas num sítio que a gente costuma ir de vez em quando, e de repente saímos pela estrada, né? E de repente veio uma vaquinha, só que ela parecia meio louca. O que eu peguei? Não tinha como voltar, ela estava no meio do caminho, ela estava vindo com muita vontade para perto da gente. Então, achamos uma brecha numa cerca de arame farpado, fiz meus netos passarem em segurança para ali e ficamos do lado. E a vaca ficou olhando para a gente ficou olhando para a vaca. E a gente ficou olhando para a vaca e a vaca olhando para a gente.
E, naturalmente, aproveitamos para fazer vários comentários, porque as crianças fazem vários comentários sobre isso. E, enquanto assim o fazíamos, ela resolveu que não valia a pena tentar arriscar-se contra o arame farpado e foi embora. Não é? Pense bem antes de você ir ver as vaquinhas. Ela pode não estar vendo você do mesmo jeito. O texto aqui deixa claro: haverá paz, haverá harmonia, não tem a possibilidade do mal acontecer. No monte do Senhor, Monte Sião, Jerusalém, é a referência a mesma que estava lá atrás, não mudou nada. Não há possibilidade do mal acontecer na eternidade que o Senhor prepara para nós. Nenhuma. Enfim, a eternidade para a qual nós estamos indo é a de alegria. Não a alegria, porque não pense muito sobre isso. A situação realmente não vai fazer sentido para você. Então, gente, vamos aproveitar o que dá do jeito que dá. Não. É a alegria que pode ser pensada, porque você não vai ser surpreendido por nenhuma coisa realmente ruim. É a alegria que pode ser proclamada, porque ela não pode falhar. É a alegria que é criada pelo próprio Deus para o seu próprio povo e no seu próprio povo. É a alegria na qual o próprio Deus se alegra com o seu povo, se alegra com a gente. Não tem como isso ser diferente. Não é à toa que o apóstolo João recebeu de Deus palavras semelhantes no Apocalipse. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: quando o Apocalipse diz que uma voz forte está falando alguma coisa, significa que algo vai ser dito que simplesmente não pode ser detido, impedido ou prejudicado. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e ele será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando fala as primeiras coisas aqui, a gente deve lembrar de 2 Coríntios 5,17. Essa que é a realidade, porque essas primeiras coisas que passaram no momento em que você foi salvo por Cristo. E agora elas se concretizam de uma maneira intensamente vívida nos novos céus e na nova terra. Nós somos nova criação e aguardamos a revelação dos novos céus e da nova terra, também criação do Senhor. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Já vimos esse filme antes? Acabamos de fazê-lo, não é? E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus não ficou satisfeito com apenas um anjo forte falando. Ele ainda diz para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, não tem jeito disso mudar, não tem jeito de Cristo perder você. Lembra disso quando o diabo vier para cima de você? Lembra disso quando o seu pecado se apresentar a você? Não tem como Cristo perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei o seu Deus, eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Essa é a palavra de Deus. Meu irmão, você é o vencedor, porque na verdade quem venceu foi Cristo. Cristo venceu o seu pecado, venceu a sua morte, conquistou você para ele. Você é o vencedor. Pensa bem, a tolice, a burrice que é eu dizer para você: você é o vencedor, então você vai ter um carro novo. Pensa na tolice, na idiotice de reduzir isso aqui, tudo que Deus dá para a gente, a esse tipo de coisa. Vai aparecer um não crente, vai aparecer um ateu na sua frente dizendo: eu tenho carro novo, sempre tive carro novo, nunca precisei disso aí. Percebe como é que a gente reduz, inclusive, o poder de argumentação do Evangelho? Você é um vencedor, seu casamento vai ser maravilhoso. Tem um monte de não crente que tem bons casamentos.
Não, você é um vencedor. Você é um herdeiro da eternidade. Você é um herdeiro dos novos céus, da nova terra. Você é herdeiro da alegria. E essa alegria precisa ser vivida desde já. Sim, vai conviver com dor e tristeza de vez em quando. Lágrimas rolarão, sacrifícios de louvor serão oferecidos. Mas isso não muda o fato de que você e eu fomos criados para a alegria. Não a alegria, que só funciona como música, mas a verdadeira alegria. Aquela que vem das palavras de Deus, das palavras do próprio Senhor Jesus, que depois de passar por uma certa quantidade de ensino para os seus discípulos, disse: eu tenho dito essas coisas a vocês, para que vocês tenham alegria, para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, quando lágrimas rolarem, deixa elas rolarem, daqui a pouco enxuga, porque vai ter um momento em que nenhuma lágrima vai precisar ser mais enxugada, porque não vai mais existir. Nem clamor, nem tristeza, nem choro. Sim, nós estamos no ainda não. Essa é a nossa realidade. Mas nós também já experimentamos muitas das bênçãos do Senhor, que são como que pequenas janelas que permitem vislumbres da eternidade. Meu irmão, é esse o seu universo. E não aquele que é apresentado diante dos nossos olhos, como se os nossos sentidos fossem muito melhores do que a própria palavra de Deus para dizer para a gente o que está em volta da gente. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois disso, vamos cantar ao Senhor e então seguir-se-á o nosso momento de oração. Pai querido, nós queremos rogar ao Senhor que Tu coloques no nosso coração, bem vivo dentro de nós, o fato de que nós fomos feitos para a eternidade. Não permita, Senhor Deus, que as ilusões do mundo, a sedução do mundo, as tentações do diabo, as ilusões do nosso próprio pecado, não permita, Senhor, que isso leve a qualquer um aqui a buscar satisfação nas realidades à nossa volta, Senhor. Ajuda-nos a receber com ação de graças todas as bênçãos que o Senhor nos dá, mas livra-nos de tornar essas mesmas bênçãos ídolos em nossa vida, Senhor. Que nenhum de nós fique satisfeito demais, porque a nossa satisfação está em Cristo e na eternidade. É para lá que vamos, Senhor. É para essa promessa que temos recebido de Ti. Ajuda-nos a viver de acordo com a cidadania que em Cristo nós recebemos. Somos cidadãos da eternidade, que o Senhor assim nos conserve, que nossa mente assim trabalhe e que todo o nosso esforço seja para levar os Teus eleitos para lá, junto conosco, em Cristo Jesus, por quem também oramos. Amém.